Irmãos, existe um pastor inglês chamado Stuart Olyott, que escreveu um livro sobre a história de Jonas, que parte desse livro se dedica ao capítulo 3. E é do capítulo 3 que ele vai tirar o tema ou o título do livro que ele fala sobre Jonas. E ele nos oferece uma ótica bem interessante a respeito de Jonas, porque ele vai definir Jonas em um paradoxo. E o paradoxo que ele define Jonas é o seguinte: ele vai dizer que Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou. E eu queria falar com vocês exatamente sobre esse tema e decorrer um pouco mais sobre as implicações que isso vai nos transmitir nessa noite. Nós vamos ver, irmãos, que esse paradoxo de Jonas ser um missionário bem-sucedido que fracassou, ele de fato se decorre em toda a narrativa do seu livro. Observe que esse paradoxo possui uma tensão muito clara, porque nós estamos falando de coisas que parecem ser ambivalentes ou coisas que são um contrassenso. Jonas, um missionário bem-sucedido que fracassou. E é um paradoxo porque a gente não consegue ligar fracasso e sucesso na mesma frase. Mas misteriosamente é o que acontece no ministério de Jonas. Observe, irmãos, que Jonas, ele vai fracassar e ser bem-sucedido ao mesmo tempo. E dá para definir ministério nessa frase: fracasso e sucesso ao mesmo tempo. Tem um documentário que eu assisti há uns 6, 7 anos atrás, e que eu sempre assisto todo começo de ano para me lembrar de fato quem sou. Já sabe, né, pastor Fábio? Ministérios Fracassados. É um documentário que mostra pastores, pregadores, plantadores de igreja que são e desenvolveram ministérios extremamente comuns, que não têm o alarde da grande mídia, não pastoreiam grandes igrejas, mas que nos seus pequenos ministérios, nos seus pequenos espaços de dedicação a Deus, eles dão o seu melhor. E o documentário define essa dedicação como ministérios fracassados. Observe que Jonas, ele foi fracassado em si mesmo, mas foi bem sucedido em Deus. Esse é o grande detalhe de um ministério, irmãos. Um ministério bem sucedido na ótica de Deus é um ministério que entende que em si mesmo nós somos um fracasso, mas em Deus está o nosso sucesso. Então, em resumo, Jonas fracassou em si mesmo, mas foi bem sucedido em Deus e por Deus. Irmãos, o livro de Jonas vai nos apresentar uma nuance da graça maravilhosa. É a nuance que mostra que Deus é por nós, através de nós, sobretudo apesar de nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E por causa desta graça é que nós podemos nos considerar fracassados em nós, mas bem-sucedidos em Deus. Irmãos, Stuart Olyott também nos traz algumas imagens interessantes sobre as lições do livro de Jonas. E permita-me citar para vocês aqui alguma delas. Ele diz o seguinte: Deus queria trabalhar no coração dos ninivitas ao tempo que trabalha no coração de Jonas. Para isso, Deus conduz Jonas por uma aventura fascinante, que envolve um chamado extraordinário, uma fuga alucinada, um encontro com a morte, uma oração sincera e, pasmem, uma aparição impressionante e um final aparentemente sem conclusão, mas que tem conclusão e que nos ensina muitas coisas. Agora veja, irmãos, Stuart Olyott ainda vai dizer para nós que Jonas, nós podemos identificá-lo nos seus 4 capítulos em 4 posições corporais de Jonas. Olha que interessante. Ele vai dizer que Jonas apresenta 4 posições corporais que nós podemos aprender e definir cada um dos seus capítulos. No capítulo 1, Jonas aparece de costas para Deus. No capítulo 2, Jonas aparece de joelhos em oração. No capítulo 3, que é esse, Jonas aparece em pé, em proclamação. No 4, Jonas aparece assentado, questionando a misericórdia de Deus sobre um povo ímpio.
Não é interessante isso? As 4 posições dos 4 capítulos de Jonas. Jonas de costas, de joelho, de pé e assentados. Essas são as posições de um ministério bem-sucedido que fracassou. E isso fica muito evidente, irmãos, nesse capítulo. Nós vamos ver aqui Jonas de pé, pela graça, sendo bem-sucedido. E eu queria muito chamar a sua atenção para isso. Irmãos, se não for a graça de Deus, de fato, nós não desempenharemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos entender, irmãos, o que de fato nós estamos fazendo naquilo que nós chamamos de ministério. Graça é a palavra que melhor define aquilo que fazemos para Deus. Irmãos, e é pela graça. Porque Jonas de pé, pregando, depois de tudo que a gente já viu aqui, é uma misteriosa obra da graça de Deus. E veja, irmãos, como a graça de Deus, ela aparece em uma imagem emblematicamente forte. Porque o versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Não dá para passar por esse texto batido. Não dá para passar por essa informação a maneira de ignorá-la. Por quê? Porque o texto é muito claro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Se é a segunda, é porque já veio a primeira. E quando é que foi a primeira? Lá atrás, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Aí você conhece o restante da história. Jonas foge, entra no barco, vai para o mar, é engolido pelo grande peixe, é vomitado, todo transtornado, todo atribulado em si mesmo, fracassado nele. Aí vem a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, lhe concedendo mais uma oportunidade. É interessante, irmãos, que a expressão do texto original dá a ideia de que o Senhor deu mais uma chance a Jonas. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Porque o que Deus está ensinando a Jonas aqui é o seguinte: é que o mesmo Deus que tem interesse em perdoar os ninivitas, também tem interesse em perdoar os seus profetas. O mesmo Deus que se compadece e que dá novas oportunidades aos assírios, também dá novas oportunidades ao seu Jonas. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é a graça de Deus. Por vezes nós desenvolvemos a síndrome de Jonas ao contrário. Como assim, pastor? Porque a síndrome de Jonas é: Deus não pode perdoar os outros. E ao contrário, é que às vezes a gente entende que Deus pode perdoar os outros, mas não pode nos perdoar. Aí vem a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, para que Jonas entenda que não é sobre ele, é sobre Deus. O perdão não é sobre Jonas, é sobre Deus. A graça não é porque Jonas é bom ou bonitinho, a graça é sobre Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Porque o Deus que concede novas oportunidades aos assírios, também concede novas oportunidades aos seus servos. Jonas vai aprender que o seu Deus não deixou de ser seu. Queria que você entendesse essa nuance da graça aqui essa noite. O seu Deus não deixou de ser seu. Aí o versículo 2 informa: a ordem de Deus é muito expressa, muito clara, e vai rememorar Jonas, que ela já foi dada lá atrás. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Sabe aquela sensação de déjà vu? Sabe? Que você diz assim: rapaz, eu já vivi isso, já ouvi isso, já passei por aqui, por esse lugar, já vi essa cena, né? A gente tem essa sensação algumas vezes. Eu acho que Jonas teve a mesma. Porque o que Deus fala para ele é exatamente o que ele falou lá atrás: levante e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. É interessante que a ordem de Deus para Jonas é a mesma. A ordem hebraica é kum lecha, levanta e vai, ou levanta e clame. Só que agora, irmãos, a bússola de Jonas precisava estar calibrada para a direção correta. Porque a demanda que Deus havia lhe dado não permitia mais erros na direção. A ordem é a mesma, mas a disposição de Jonas é que agora é diferente. Porque
Porque Jonas se levanta e finalmente corresponde à expectativa da missão, porque ele vai. Ele vai à grande cidade. A ordem de Deus era muito clara. Jonas tinha uma direção, um alvo e um método. Veja, irmãos, Deus nunca vai nos colocar em enrascadas. Amém? Deus nunca vai nos colocar em uma coisa a ser decifrada, tipo assim, vá e no caminho você descobre. Não, Deus é muito claro. Deus fala de maneira clara. Nós sabemos o que devemos fazer, porque Deus não brinca com dados. Deus não negocia sortes. Deus não nos dá enigmas para decifrar. A missão de Deus é muito clara. E a missão de Deus consiste em uma direção, um alvo e um método. A direção é, vá à grande cidade. Jonas, você que fugiu, agora calibre a sua bússola para o lugar correto. Não dá para fugir daquilo que é o destino. Vá à grande cidade. Lá você terá um alvo. E qual é o alvo? O alvo é o arrependimento de um povo. E para isso você usará um método. O método é a pregação da palavra de Deus. Veja, irmãos, essa é a estrutura completa de um missionário bem-sucedido. Nós precisamos estar convictos da nossa missão, sabermos bem a nossa direção, conhecer o nosso alvo e, por fim, usarmos o método correto, a pregação da palavra de Deus. Aqui a gente entende que, se não for assim, tem muita gente fazendo a obra do homem achando que é obra de Deus. Tem gente que não sabe a direção, não sabe o porquê da missão, não entende o seu alvo e não usa o método correto. Então tem muita gente fazendo a obra do homem achando que é obra de Deus. O resultado é que Jonas finalmente obedece. Obediência. E falarmos de obediência, irmãos, é falarmos de algo que deve nos sacrificar de certa maneira. Porque a nossa natureza, ela é incapaz de obedecer. O nosso instinto humano, o nosso homem, na forma mais expressa da palavra, ele é contrário à obediência. Só que o versículo 3 vai nos informar que Jonas finalmente é vencido e nos brinda com a seguinte informação: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas obedeceu e foi para Nínive. Irmãos, ao ir para Nínive, nós vamos aprender com Jonas que desobedecemos por natureza e obedecemos por graça. Amém, igrejinha? Eu vou até repetir isso aqui, escute bem. Nós obedecemos ou desobedecemos por natureza, é instinto nosso. E o ato de obedecer é pura graça. Porque a nossa insistência natural é em desobedecer, é fugir de Deus, é dar as costas para Deus, é nos mergulhar nos nossos próprios ou nas nossas próprias convicções. E o ato de obedecer, que parece ser um sacrifício humano, na verdade é uma realidade expressa da graça de Deus. Você só obedece pela graça, mas desobedece por natureza. Em outras palavras, a boa obra que você acha que faz não é por sua capacidade, é pela graça. Mas a má obra que você faz é você mesmo. O fato de você produzir obediência não é por você, não é por mim, é pela graça. Mas o fato de sermos o que somos, desobedientes, fujões, e nos distanciarmos de Deus, pode colocar na nossa conta. Porque geralmente nós desobedecemos porque essa é a nossa natureza. E só conseguimos obedecer por pura obra da graça. Então veja, irmãos, a informação é que Jonas vai e ele obedece, e a informação do texto é a seguinte: a cidade que Jonas ia, Nínive, ela era muito grande. Olha que interessante, meu irmão. A cidade era muito grande. E quem é que faz essa análise? O próprio Deus. Porque Deus disse a Jonas: levanta e vá à grande cidade. Levanta e vá à grande cidade é uma análise do próprio Deus. Deus olhou e viu que a cidade era grande. O resultado, Deus se importa com a grande cidade. Deus se importa com cidades grandes. E a nuance que eu queria trabalhar com você nessa noite é a seguinte, irmão. O nosso Deus, que se importa com grande cidade, ele é um Deus urbano, no sentido de que a nossa fé é um convite
a desenvolvermos uma espiritualidade pública que acontece nas ruas e que alcança a cidade. É essa a expressão da graça que me chama a atenção, irmãos. O fato de Deus se importar com a grande cidade. Porque, veja, o pecado, a desobediência, a maldade e a violência produzida na cidade poderia simplesmente levantar a fúria de Deus, como levantou, mas também a sua total ignorância. Mas não. Com todos aqueles pecados, aquela cidade foi alvo da ação missionária de Deus. E por vezes, irmãos, nós queremos nos distanciar dos problemas da cidade, achando que a nossa santidade, ela é desenvolvida nesse afastamento estranho. Pelo contrário, meus irmãos, se Deus se importa com grandes cidades, a pergunta a se fazer é: o que é que nós temos feito ao não nos importarmos com a mesma? Se Deus se importa com os eventos da cidade, se Deus se importa com os dilemas, com os problemas, com a mentalidade, com a filosofia, com a maldade da cidade, deve ser nossa expressão de discípulos também nos preocuparmos e, através da pregação da palavra, trazermos a remissão daquela cidade. Irmãos, a missionalidade é uma palavra que ela é muito expressa no livro de Jonas. E nós aqui, enquanto igreja, temos um dos pilares da nossa fé, é que nós subscrevemos a ideia de que nossa igreja ela é uma igreja missional. O que seria uma igreja missional? A palavra missional é um termo que foi cunhado para definir a capacidade da igreja ser missionária no seu sentido local. Porque, por vezes, a nossa mentalidade ela é muito estritamente condicionada. Em que sentido? A gente condiciona coisas a partir do que a gente ouve. Por exemplo, quando você ouve falar em louvor, né, que você pensa logo, música. Apesar de louvor ser música ser um tipo de louvor, você pode louvar de outra forma. A sua vida pode ser um outro. Quando você ouve falar, por exemplo, em oferta, o que é que você pensa logo? Dinheiro. E dinheiro pode ser um tipo de oferta, mas não é só isso. A mesma coisa é missão. Quando você ouve falar em missão, o que você pensa logo? África. Países da janela 1040, Nigéria, e por aí vai. Só que, na verdade, a missionalidade vai mostrar para nós que a capacidade de imprimir esforço para alcançar o outro lado do oceano, ela também vai nos servir para nos impulsionar para alcançarmos o outro lado da rua. Eu sempre pergunto isso, vou perguntar mais uma vez. Quem crê aqui que Deus lhe deu a esposa que você tem? Eu creio, viu, Thaís? Quem crê que Deus deu o esposo que você tem? Olha as irmãs aí, que bênção. O que é que vai ter? Aqui está chegando, está quase decretado. Agora, quem crê que Deus deu o vizinho que você tem? Aquela... Bom, a nossa vizinha, por incrível que pareça, a que mais faz barulho é uma muda. Só para você ter a ideia do dilema. É uma coisa maravilhosa, assim. Mas veja, desenvolvermos uma capacidade missional significa, irmãos, que por vezes sermos missionais, olha que interessante, sermos missionais será um abalo nas nossas estruturas estáticas. Sabe por quê, irmãos? Porque igrejas missionais, elas conseguem se comunicar com não crentes. Igrejas que não são missionais, elas simplesmente só comunicam aos crentes, vivem em torno dos crentes, programação em torno dos crentes. E igrejas missionais, elas são intencionais na maneira como elas desenvolvem a sua missão. E como é que elas desenvolvem? Para a glória de Deus, intencionalmente para alcançar um povo. Irmãos, Deus se importa com a grande cidade. Deus se importa com os fatos que se decorrem naquilo que nós chamamos de cidade. É uma demanda que Deus confia à sua igreja. E que demanda é essa? A demanda de sermos agentes missionais, enquanto somos intencionais. Então, intencionalmente, Deus ordena que Jonas vá à grande cidade de Nínive e pregue. Pregar o quê? Juízo. Pregue juízo contra a cidade. Irmãos, e por mais que a gente entenda
que os pecadores da cidade também são sofredores, eles não podem deixar de ouvir. E se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. E nós não vamos negociar isso aqui, irmãos. Nós não iremos abrir mão do princípio que é muito claro na Bíblia: o pecador precisa se arrepender. E se para isso nós precisarmos falar sem arrudeios, contem comigo. Conte com a gente. Mas o pecador precisa saber que ele está na rota da ira de Deus. E se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Deus não negocia a sua mensagem, irmãos. Deus não baixa o seu padrão. Se você pegar, por exemplo, algumas gravuras e imagens das igrejas ali do movimento logo pós-reforma, né? Aquele século XVI, XVII, ali bem no início, perceba que, por exemplo, se você pegar imagens de John Wesley pregando, os púlpitos das catedrais, pastor Fábio, eles eram extremamente altos, e o pregador pregava o sermão daquela estrutura alta. Por quê? Porque a lógica deles era a seguinte: o sermão do pregador é tão ofensivo que a reação do povo era querer matar o pregador. Era isso. Por quê, irmãos? Porque o evangelho que não ofende pecador não é evangelho. Pregação que não ofende pregador não é pregação. Resultado, e hoje não só baixamos o púlpito, como baixamos a mensagem, o padrão e o conteúdo. Deus disse: Jonas, pregue contra essa cidade. E por vezes nós queremos pregar a favor. Por vezes nós queremos negociar valores, princípios. E veja, meus amados irmãos, a mensagem de Jonas era uma mensagem anti-coach. Porque Deus disse a Jonas: vá e avise esse povo, anuncie que daqui a 40 dias, se eles não se converterem, toda a cidade vai ser destruída. Acho que ninguém convidaria Jonas hoje para um congresso coach, né? Vamos ouvir agora o coach Jonas. Vamos lá, daqui a 40 dias vocês vão tudo morrer. Esse aqui é a minha palavra de empoderamento para vocês. Só que veja, irmãos, no versículo 4, diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu a cidade durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse versículo aqui tem muita informação. A primeira delas é que, veja, o texto anterior diz que para percorrer a cidade, levava-se quantos dias? 3. Só que em um dia, Jonas conseguiu pregar e toda a cidade se converteu. Irmãos, em um dia, Jonas foi bem sucedido na sua missão. Isso aqui me emociona, porque veja, por vezes, nós nos esquecemos do que a pregação da palavra pode fazer. Jonas tinha 3 dias para percorrer a cidade. Em um, Deus fez. Por quê? Porque Jonas pregou. Isso aqui me reanima, irmão. Isso aqui me deixa feliz em Deus, regozijado em Deus. Por quê? Porque a nossa missão é pregar. E a de Deus é a missão de Deus. Resultado, Deus pode fazer. Por vezes, nós esquecemos do que a pregação da palavra pode realizar. Jonas pregou em um dia e toda a cidade se converteu. Eu queria falar isso aqui para você essa noite, irmãos, com o coração empolgado. A palavra ou a pregação da palavra de Deus pode transformar uma cidade. Amém, irmãos? A pregação da palavra de Deus pode transformar, pode mudar, pode alterar a rotina pecadora de uma cidade. Então, irmãos, sejamos fiéis ao método que Deus nos confiou. Pregue a palavra. Sabe aquela expressão que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Porque como se Paulo dissesse, alguma coisa, algo vai acontecer. Pastor Fábio, vamos pregar a palavra. Alguma coisa, uma hora vai acontecer. Meu irmão Saulo, vamos pregar a palavra. Algum momento Deus fará alguma coisa. Amém, igrejinha? Pregue a palavra no seu trabalho. Algum momento, meu irmão Igor, Deus fará alguma coisa. Pregue para o seu vizinho. Algum momento, Deus fará como fez com Lídia. No livro de Atos, a Bíblia diz que quando Lídia ouviu a palavra, o Senhor abriu o coração de Lídia.
Porque não é a pregação que abre o coração, aliás, não é a sua retórica, o seu poder de argumento que abre o coração de alguém, mas é a ação do Espírito através da pregação da palavra. Então veja, irmãos, Jonas prega e a exposição fiel da Bíblia, mais cedo ou mais tarde, alcançará a cidade violenta. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra. Por quê? Porque a missão é de Deus, irmão. Não é a nossa pregação. Porque veja, irmãos, olha que outro detalhe. O sermão de Jonas, no texto hebraico, Saulo, ele só tinha 6 palavras. 6 palavras Jonas usou para pregar. Veja que Jonas, quando ele prega, ele coloca uma ênfase quase nenhuma em Deus. O sermão de Jonas, por incrível que pareça, nem tem o nome de Deus. Já leu aí? Olha que, vou ler de novo, versículo 4. Olha a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Irmão, que sermão é esse? O cara não fez um exegese, um hermenêutica, né? Nada. Ele só, na força da fúria, do ódio que ele tinha, falou, já que é para pregar, eu vou botar para lá com esse povo aqui. Ouvi, povo de Nínive, a pregação do profeta. Daqui a 40 dias, a cidade será destruída. Tipo assim, ele não falou, Deus tem misericórdia, Deus tem interesse, abre o seu coração para Jesus, você é o centro do coração. Não! Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas deu pouca ênfase ao seu sermão, mas ainda assim, Deus se utilizou das suas palavras. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, brilhantemente disse o seguinte: a palavra de Deus é poderosa, ela produz frutos, mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e quando os pregadores são os mais desmotivados. Que tremendo, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, mesmo com um pregador fraco e um povo rebelde. Por quê? Porque não é sobre o pregador, é sobre Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje aqui, irmãos? Há poder na pregação da palavra. Há poder na pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre Deus. Jonas estava extremamente desmotivado, mas ainda assim, Deus foi soberano para trazer resultado a mensagem de Jonas. Agora, só um último detalhe. A mensagem de Jonas era dura. Como eu falei para você, nós não podemos criar expectativas outras que não o entendimento de que o evangelho ele é contracultural. Por mais que a nossa missão seja de redimir a cidade, de analisarmos a cultura e fazermos uma exegese da cidade, ainda assim, o evangelho é um contraponto à cultura atual. Mas veja, irmãos, a mensagem de Jonas é: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. É assim que aparece no texto hebraico, subvertida. A expressão destruída, né, que a gente leu, no texto hebraico é subvertida, que vem da expressão hebraica rapar. E olha que interessante. Rapar dá a ideia não só de subvertida, mas também de virar, voltar, mudar e transformar. Então, tire aí a palavra destruída por transformada. Jonas pregou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Deus: daqui a 40 dias Nínive será transformada. Deus tem os seus fins, irmãos. Deus tem os seus porquês. Como canta João Manô e Marco Teles. Esqueci. Teus sinais, teus poréns. Entendeu? Nem eu. Brincadeira. Teus sinais, teus poréns, ou seja, os sinais de Deus também vêm com porém. Tipo assim, Deus sinaliza ao tempo que Ele também não explica tudo, no sentido de que Ele é soberano. Então veja, Jonas pregou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Deus: daqui a 40 dias Nínive será transformada. Por mais dura que seja a mensagem do Evangelho, irmãos, ela sempre visa a transformação da cidade. Por mais dura que seja a nossa palavra, ela sempre visará a transformação, a restauração da cidade. Versículo 5. Versículo 5. Que versículo 5 é esse, irmãos? O que é que diz aí?
os ninivitas creram em Deus. Pense aí num povo duro, irmãos, que a gente leu lá no capítulo 1, aquela história terrível do pecado de Nínive, a violência, um povo mau. Jonas prega uma mensagem desmotivada e a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. Irmãos, esse é o resultado da exposição da palavra de Deus. Uma cidade rendida aos pés do Senhor. É possível concluir com um desfecho que aparece no capítulo 4, que mais de 120 mil pessoas se renderam a Deus, irmãos. A cidade creu. E essa crença que a cidade demonstra, ela é exposta a partir da maneira visível como elas se arrependem. Pastor, qual é o sinal de crença? O sinal de crença não é frequência em culto, não é como muitos pensam, fluir nos dons. O sinal de crença é um verdadeiro arrependimento. Porque veja, irmãos, a ênfase do capítulo 3 é arrependimento. A palavra arrependimento aparece 4 vezes na narrativa. Na verdade, arrependimento não é só a ênfase do capítulo 3 de Jonas, mas é a ênfase de toda a Bíblia. Qual é a narrativa da Bíblia, irmãos? Um Deus nos chamando a arrependimento. Agora veja, a cidade precisava ouvir essa mensagem. E conjecturando, a cidade hoje precisa ouvir essa mensagem. Que mensagem? A mensagem do arrependimento. E me permita parafrasear, qualquer outra ênfase que não o arrependimento são propostas equivocadas de uma cosmovisão não cristã. Você acostumou-se a desenvolver uma fé que no janeiro você coloca Deus na parede e exige dele 12 dias de bênção para 12 meses de vitória, não é uma cosmovisão cristã. Se você se acostumou a sacrificar o seu Isaac, entre aspas, para honrar o profeta que está falando e fazer o seu... Não é você não, Isaac, fique tranquilo. Isaac me olhou agora, pastor, que é isso? Fique tranquilo, Isaac, não se preocupe não. Mas se você se acostumou a esse tipo de barganha espiritual, você perdeu tempo. Ô pastor, é porque eu perdi também, muito tempo. Depois que o pastor vai perguntar eles. Qualquer ênfase no evangelho que não o arrependimento são propostas midiáticas anticristãs. O povo de Nínive creu, resultado. Eles se arrependeram. Por quê, irmão? Porque o arrependimento sempre virá com sinais visíveis. O arrependimento sempre virá com sinais visíveis. Os atos de contrição dos ninivitas mostram que eles estavam mudando. Primeiro, eles jejuam, eles se voltam à oração. Olha os sinais de quem se arrepende, eles se voltam à oração. Segundo, o texto fala do maior ao menor, eles desenvolvem o senso de igualdade. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Terceiro, vestiram-se de pano de saco. É a expressão máxima do Antigo Testamento para dizer que eles se arrependeram. Em outras palavras, irmãos, eles externaram o arrependimento em prática. Por quê? Porque arrepender-se é mudar. Não é falar, não é chorar, não é se emocionar. Quem se arrepende muda. Quem se arrepende externa isso publicamente. Irmãos, o que nós podemos definir que acontece em Jonas, em Nínive, é uma só palavra. Sabe que palavra é? Avivamento. Nínive talvez viveu um dos grandes avivamentos da história. Porque veja a informação do versículo 6. Olha o que diz. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. É muito forte assim para imaginar acontecendo isso hoje, né? As boas novas chegaram ao rei. Aqui nós vemos a mensagem da graça influenciando a autoridade política. Qual é o nome disso aqui?
avivamento. Quando as estruturas da palavra de Deus, elas conseguem abalar toda a cidade. Nossa cosmovisão cristã deve moldar todas as outras cosmovisões da nossa vida, sejam elas as nossas preferências políticas, filosóficas ou qualquer outra coisa. O que muda a realidade é a pregação da palavra. Olha que interessante, o texto diz que o rei se levantou do trono, movimento de humildade. Por quê? Porque existem líderes que estão tão enferrujados no poder que não conseguem mais se levantar do seu lugar de autoridade. Esse rei não, pela palavra se levanta, desenferruja do seu poder. Mas para que é que ele se levanta? Ele se levantou do trono para sentar nas cinzas. Irmãos, isso aqui é consciência de que se eu fui alcançado pela palavra de Deus, então a consciência do pecado nos tira de lugares confortavelmente pecaminosos e nos leva a lugares terrivelmente realistas, como cinza. Que poderosa mensagem do Evangelho, meu Deus. E o texto abre dizendo: as boas novas chegaram ao rei. As boas novas do Evangelho, que influenciam diretamente a cidade. Resultado, versículo 7. Então o rei fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitida nenhum homem ou animal, bois, ovelhas ou por alguma coisa, não comam nem bebam. Essa é a marca do avivamento. Qual é a marca do avivamento? Arrependimento coletivo. Irmãos, nós precisamos definir melhor nosso conceito de avivamento. Avivamento é uma cidade mudar por causa da pregação da palavra. Quem aqui já ouviu a seguinte expressão: a igreja tal ali é avivada? Quem já ouviu? Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu, Gabriel? Já ouviu, Isaac, essa expressão? Isaac é experiente. Tal igreja ali é avivada. Qual é o erro dessa frase, irmãos? É que Deus não aviva igrejas, Deus aviva cidades. Eu congrego numa igreja ali que é avivada. Não, você congrega numa igreja barulhenta, diferente. Muitas das vezes nós chamamos de avivamento, que na verdade é sempre movimento. E todo grande avivamento na história sempre resultou em uma transformação da cidade e não de uma igreja. Então por que é que o Brasil não vive avivamento? Por N razões. Porque os nossos parâmetros de avivamento são parâmetros equivocados. Irmãos, o avivamento é quando a palavra de Deus atinge profundamente várias camadas da sociedade, e não apenas a igreja. Veja, a Bíblia diz que a força braçal de Nínive se rendeu ao Senhor, porque diz a Bíblia que homens e animais jejuaram. A Bíblia diz que eles clamaram, ou seja, tiraram as forças de si e colocaram a força em Deus. Por fim, eles abandonaram o pecado, deixaram os maus caminhos e a violência. Olha o que o texto fala. A violência, porque eles sabiam qual era o pecado deles. Eles sabiam onde é que eles pecavam, onde é que eles erravam. Eles eram violentos, e o avivamento produzido pela palavra nos traz esse sentimento, sentido claro de onde está o meu pecado e o meu erro e onde eu devo mudar. Pastor, e o que é avivamento? Avivamento é trazer vida de volta ao que morreu. Aí eu pergunto a você: nós precisamos de um avivamento, irmão, para ontem. Como disse Leonard Ravenhill, avivamento é uma questão de urgência, de buscarmos o avivamento, apesar de que, não se assustem, a prova do final dos tempos não é avivamento, é o contrário, é esfriamento, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas a nossa missão enquanto igreja é deixarmos claro que nós só vamos vivenciar avivamento se tivermos os parâmetros corretos para tal. Toda vez que Deus avivou algum lugar, e estude os grandes avivamentos da história, País de Gales e tantos outros, começou com uma fagulha de quê? De pregação da palavra, de consciência coletiva, de mudança, e depois, irmão, toda uma cidade, um país foi mudado
para a glória de Deus. Então, por favor, quando você pensar em avivamento, não pense em estádio lotado, como aqui no Brasil o pessoal pensa, né? O que é avivamento? Vamos fazer o descende, e lota estádio, cantando música gospel, e chama isso de avivamento. Quando você pensar em avivamento, não pense em culto pegando fogo, né? Aquela igreja é avivada, porque lá tem fogo. Eita, fogo não pega, glória, poder. Irmão, avivamento é muito mais que isso. Avivamento é uma contrição redentiva de um povo em detrimento da palavra de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é o que aconteceu em Atos 2, onde toda uma comunidade desenvolveu uma influência tão grande no seu tempo e na sua cidade, que lá em Atos capítulo 13 ou 11, o povo de Antioquia vai dizer: estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui entre nós. Olha a fama dos discípulos. Esses que estão bagunçando o mundo, colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. 12 homens, parafraseando um certo pastor que disse uma vez, 12 homens mudaram o mundo ao seu tempo. E o Brasil? Nós nunca tivemos tanto crente, né? A última estatística diz que nós somos 40 milhões de evangélicos. Daqui a mais ou menos uma década, nós vamos passar os católicos em número de crentes. Grande coisa. Grande coisa, irmãos. Por quê? Porque nós somos 40 milhões de evangélicos. Temos muitos números, mas não mudamos em nada a nossa nação. É ou não é? Nunca se teve tanto crente no Brasil, mas nunca se teve tanta depravação moral no Brasil. Nunca se teve tanto crente no Brasil, nunca se teve tanta corrupção no Brasil. Mas nunca se teve tanto cristão, tanto crente evangélico no Brasil. Pois é, mas não tem mudança prática. Das duas, uma, irmãos. Ou há algo errado com a Bíblia, o que você já pode descartar, ou há algo errado com aquilo que nós chamamos de evangelho que nós praticamos. Pode acertar, é isso. As figuras evangélicas que nos representam aí, misericórdia, vão para canais de TV da entrevista e para defender a fé, não sabem, estão utilizando-se de argumentos da teologia liberal. Desprezam a Bíblia, minimizam a palavra. Outros que porventura nos representam politicamente, a mesma coisa, nos influenciam de forma errada, equivocada, abraçando outras cosmovisões. E o resultado é essa grande bagunça que tornou-se o movimento evangélico nos dias atuais. Somos muitos, mas somos poucos. Por quê? Porque nós somos grandes no número, mas poucos na influência. Avivamento, irmãos, é esse movimento em que o rei, o povo, os animais, todo o senso coletivo se arrepende. E eu queria concluir, irmãos, falando isso aqui para vocês essa noite. Que o Senhor nos impulsione a proclamarmos arrependimento sobre essa cidade. Que Aracaju ouça falar sobre o arrependimento de Deus. Como disse o apóstolo Pedro em Atos 3, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Avivamento que não levam pessoas a conhecer a Deus não é avivamento. Sabe por quê? Porque olha o que diz aqui o texto. Não é permitido a nenhum homem, animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Versículo 8. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Versículo 9. Talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O que é que o rei está falando? O arrependimento deve nos levar a conhecer Deus de fato. Então, arrependimento ou avivamento que não leva pessoas ao conhecimento de Deus de fato não é avivamento. O último versículo, irmãos, é o versículo 10. E eu queria ler para que a gente possa concluir. Versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Dá para ler esse versículo de maneira branda ou de maneira meio estranha nesse versículo?
assim, Deus viu, Deus percebeu ali o movimento, como eles abandonaram seus pecados, então Deus se arrependeu. Aqui a gente fala assim, peraí, se lá em Números, 22 diz lá que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como é que o texto aqui fala que Deus se arrependeu? Vamos lá, primeiro ponto, o resultado da mudança do povo é que Deus viu, Deus observou, e nós precisamos lembrar que Deus ainda vê os nossos atos, sejam de justiça ou de injustiça. Agora veja, Deus não vê com um olhar de compensação, tipo assim a lógica, eu fiz coisa boa, Deus viu, vai me abençoar, fiz coisa má, Deus viu, vai me amaldiçoar. Não, não é isso, mas na verdade é que Deus vê os nossos atos com a expectativa de que o que nós somos revela o que fazemos. Deu para entender? Vamos lá. Deus viu que o povo mudou e o decreto de Deus era juízo ou mudança, assim você preferir. E o texto bem fala que Deus se arrependeu. Mas logicamente a pergunta é, Deus se arrepende ou não, irmão? E a resposta é não. Mas por que é que o texto informa que Deus se arrependeu? É porque, veja, irmãos, essa palavra, ela é um homônimo. O que é um homônimo? O que é, Thaís, um homônimo? É uma palavra que, ela, bem dizer, ela é usada para definir coisas que não são definidas por uma linguagem humana, por assim dizer. Eu vou explicar melhor. Você tem a palavra manga. Palavra manga, ela é usada para pelo menos 3 definições, sim ou não? Você tem a manga de fruta, que você saboreia, aquela manga deliciosa. Tem a manga da camisa, que é uma parte da camisa. E aqui em Aracaju, Sergipe, a gente usa manga para quê também? Para mangar, é o verbo mangar, para caçoar, para rir, para zombar, para zoar. Então veja, uma só palavra para 3 definições. Arrepender-se aqui, irmãos, é uma perspectiva humana para traduzir um ato intraduzível de Deus. O que é isso, pastor? É que a definição do texto aqui quer mostrar que a atitude do povo de Nínive, ela trouxe tanto agrado a Deus que é impossível traduzir o sentimento que Deus tinha. Por isso, a palavra que mais se aproxima para definir o sentimento de Deus é arrependimento. A mesma coisa lá, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito homem. A mesma coisa, não é que Deus se arrependeu, é que a palavra mais próxima para definir o coração de Deus naquele momento, o sentimento de Deus é arrependimento. Então veja, irmãos, no hebraico a palavra arrependimento é nahan, e uma das variantes é estar profundamente sentido de compaixão. Esse era o sentimento de Deus. Deus se compadeceu daquele povo. Resultado, a Bíblia diz que Deus, que não poupou Sodoma e Gomorra, poupou Nínive, porque onde há arrependimento, Deus sempre muda e transforma a história de um povo. Havia uma ameaça por parte de Deus para os ninivitas, e eles foram livres dessa ira por causa do arrependimento. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus se agrada em ver uma cidade arrependida. Arrependimento. Eu concluo com uma frase do meu frasista que eu mais gosto, que é Charles Spurgeon. E talvez a sua frase mais conhecida, pelo menos foi a primeira frase que eu ouvi de Spurgeon foi essa. E a frase fala o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. É louco isso, irmão? Quando eu li isso aqui no Facebook, há uns 10 anos, uns 8, 7 anos atrás, eu falei, que é isso? E pior que eu li, um colega meu assinou o nome dele, Haroldo Alves. Eu falei, misericórdia, esse cara está no nível, Depois eu vim perceber que não era dele, era de Charles Spurgeon. Eu falei, rapaz, está explicado, Haroldo, não, nada contra, é plágio, mas vindo de quem vê. Eu falei, meu Deus, que imensa, esse irmão está orando demais. Aí botei no Google assim, aí apareceu a cara de Charles Spurgeon lá. Falei, tá explicado. Mas não é tremendo isso? Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Spurgeon está trilhando a rota de um homem sem Deus. Ele ama o pecado e ele está no caminho
do inferno. E na outra parte, ele revela o homem arrependido, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Eu queria animar você nessa noite dizendo: você precisa se arrepender. E mais do que isso, nós precisamos pregar arrependimento. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé nessa noite. Que grande bênção é saber que Deus se importa com o arrependimento da cidade.